Olá! Quando pensamos na Polícia Militar, pensamos em hierarquia, disciplina e na missão diária de proteger a sociedade. Mas o que acontece quando essa mesma vocação cruza as gerações dentro de uma mesma casa? Hoje nós vamos conhecer uma história onde o amor de pai e filha se mistura com o orgulho de vestir a mesma farda. Vamos conversar com o Tenente Carlos Henrique Uissinger e a sua filha, a soldado Jéssica Ellen Uissinger. Carlos e Jéssica Uissinger, que prazer ter vocês aqui, policiais militares, no nosso programa Segurança em Pauta. Muito obrigado, é uma satisfação para nós, né, filha? Imensa. Muito obrigada. Carlos, por que você resolveu se tornar policial militar? Então, é uma história que vem da minha infância. O meu avô era sargento do Exército. O meu pai foi cabo do Exército. Então, eu cresci nesse meio militar. Então, sempre foi algo que eu sempre quis para a minha vida. Posso te contar um detalhe da minha infância, que não existia celular naquela época, joguinhos, né? Então, na hora do recreio da escola, uma das brincadeiras preferidas era de polícia e ladrão. E eu sempre escolhia ser polícia, né? Então, por aí a gente já vê que eu já trouxe isso da infância. Então, é o que eu escolhi para a minha vida. Sonho realizado, né? Um dos. Com toda certeza. E, Carlos, você trabalhou muito no interior do estado? Eu trabalhei por 14 anos, praticamente. Eu fui transferido para Aquidauana em meados de 2001. Trabalhei em Aquidauana, trabalhei em Miranda, inclusive nos vimos lá em Miranda, né? Miranda, Taunay, Camisão, 2 Irmãos do Buriti, toda aquela região abarcada pelo 7º Batalhão de Polícia Militar. Eu trabalhei lá por 14 anos. Trabalhei na Rádio Patrulha em Aquidauana e também trabalhei na Rotai. E quando que você se tornou pai? Tá. Eu me tornei pai 2 vezes. A primeira vez que eu fui pai foi em 1990. Era uma situação bem difícil na época, Lucilene. Eu estava 6 meses desempregado quando a mais velha nasceu. Então a gente estava numa situação financeira bem crítica e ela nasceu bem prematura, né? A gente ficou muito mexido com essa situação toda, mas Deus persevera, né? Deus acima de tudo, e tudo deu certo. E a segunda vez foi em 1993, né? Quando nasceu essa policial militar, né? E então são 2 vezes, são 2, como que eu posso dizer assim, 2 alegrias imensas da minha vida. 2 pérolas, né, Sim, Carlos? com certeza. E por ser pai, mudou sua forma de trabalhar? Depende do ponto de vista. Eu acho que eu me empenhei muito mais após ser pai, porque a responsabilidade aumentou em dobro, né? Então eu procurei estudar mais, eu procurei me dedicar mais à minha profissão para almejar sempre subir, né? Cada vez mais dentro da corporação, e para que eu pudesse também dar condições melhores para a minha família. Então eu acho que isso foi um incentivo a mais, foi aquele plus, né? Em relação aos perigos na rua, você tinha essa preocupação de voltar para casa para poder ver seus filhos? Eu acredito que essa preocupação é nossa também, né? Nós, policiais militares, civis, bombeiros, eu acho que todos aqueles que têm uma profissão, que trabalham na segurança pública em geral, a gente sai todo dia de casa, mas a gente não sabe se volta todo dia para casa, né? Mas foi uma escolha, Lucilene, foi uma escolha para a minha vida. Então, a preocupação realmente existe, eu acho que não é só minha, né? E Jéssica, como era crescer vendo seu pai sair de casa fardado para defender a sociedade? Isso te dava medo? Dava, com certeza, né? Porque, assim, lógico que na época não tinha o entendimento dos perigos da profissão dele, como eu tenho hoje, mas eu sabia que existiam os riscos, né? Então, é claro que dava eu ficava apreensiva, né? Mas, ao mesmo tempo, também sentia muito orgulho, porque eu sabia
essa profissão é muito linda, né? A gente ajuda as outras pessoas, então eu sabia que meu pai saía e estava ajudando outras pessoas também. E teve algum momento específico na sua infância ou na adolescência em que você olhou para o seu pai e disse, é isso que eu quero ser? Tem vários momentos, né? Vários momentos. Eu sempre ficava assim muito animada quando eu via, né? Tanto ele, eu acompanhava sempre ele aonde ele ia, no batalhão, para qualquer coisa, eu sempre acompanhava, eu via, estava ali dentro e eu falava, nossa, eu quero isso, eu via, né, trabalhando, quando ele chegava em casa e eu ficava, nossa, eu acho muito bonito isso daí, é uma coisa que eu quero fazer, eu me espelhava muito nele. E para você, Carlos, qual foi a sua reação quando você soube que a sua filha, a caçula, né, seguiria exatamente os seus passos na Polícia Militar? Foi uma mescla de sentimentos, né? Porque assim, não foi algo que eu chegava em casa e falava assim, olha filha, você tem que ser policial, olha, estuda para ser policial. Então nunca foi isso, foi uma grande surpresa. Então foi uma mescla de sentimentos ali, mas eu acho que a felicidade é acima de tudo, porque eu sei o que essa profissão representa. Eu vivo isso há 34 anos, né? Há 34 anos que eu sou policial militar. A Jéssica não era nascida e eu já era policial militar. Então, quando ela nasceu, quando eu fiquei sabendo, né, que a mãe dela estava grávida, né, pela segunda vez, eu estava de serviço. Recebi uma ligação no orelhão lá no quartel. Não tinha celular, né, na época. E quando ela nasceu, eu também estava de serviço. Então, então assim, ela já veio ao mundo e ela conheceu o pai dela já policial militar, né? E você tentou influenciar a escolha dela ou preferiu deixar ela escolher? Não. Tanto para a filha mais velha quanto para a Jéssica, eu sempre fui um pai assim, com a mente bem aberta. Eu acho que essa é uma opção dela, porque a profissão poderia ser muito boa para mim, a melhor profissão do mundo, mas para mim. E eu não sei como seria para ela, não é verdade? Então, eu acho que a escolha tem que partir da pessoa, né? E foi uma escolha que te deu orgulho, né, Carlos? E eu ficaria muito bravo se fosse ao contrário. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuarmos nossa homenagem ao Dia dos Pais. Calendário Eleitoral 2026. No período de 5 de julho a 4 de agosto, as pré-candidatas e os pré-candidatos só podem fazer propaganda dentro do próprio partido. Essa divulgação, chamada de propaganda intrapartidária, é utilizada para a escolha das candidatas e candidatos nas convenções partidárias. Mas atenção, a regra proíbe o uso de rádio, televisão e outdoor. De volta com Segurança em Pauta, hoje fazendo uma homenagem ao Dia dos Pais. Nossos convidados são a soldado PM Jéssica Ellen e seu pai, o tenente PM Carlos. E como foi, Jéssica, a preparação para o concurso e o curso de formação, sabendo que tinha sombra e o exemplo de um tenente dentro da sua casa? O concurso, lógico, qualquer um que faz um concurso público fica muito nervoso, né, com todas as etapas. Eu ficava muito angustiada, nervosa com as próximas etapas, né, meu pai sempre tentava me acalmar. Mas a época do curso foi complicado, porque meu pai, ele é muito bem reconhecido dentro da corporação, né, então eu sabia que eu carregar o sobrenome dele ia me pesar muito, né, tanto como eu agiria, né, eu, Jéssica, como eu, militar ali, né, então... Todo mundo, aonde quer que eu vou, eu sou conhecida como a filha. Eu ainda não sou a soldada, eu sou a filha. Onde eu passo é a filha do Tenente Estinger. Então, tem esse peso de que alguém com um nome tão quisto dentro da corporação, né? E eu entrando ali, eu senti realmente o peso de tentar dar o meu melhor, né? Porque é um nome bem reconhecido, bem pesado. É uma honra até carregar esse nome. Para vocês, qual foi a sensação no dia da formatura dela, Carlos? Quando o abraço de pai e filha também se tornou uma continência entre militares? Eu trabalho há bastante tempo, Lucilene, no centro de formação dos policiais militares. Então, talvez esse reconhecimento seja por isso, né?
Eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que foram milhares de policiais que eu já ajudei a formar, né? De uma forma direta ou indireta, mas me conhecem por isso. Então, eu já participei de tantas formaturas de cursos, de tantas. E em todas elas eu me emociono, porque assim, é o sentimento do dever cumprido, né? Você vê aquela tropa formada, o último brado de guerra, né? É aquele que finalizou aquele tempo todo ali, porque os cursos são puxados, né? Os cursos exigem muito do policial. Então é a finalização de tudo, mas o da Jéssica... O coração quase saiu pela boca. Eu não tenho vergonha de dizer que eu chorei praticamente a formatura toda, sabe? Eu não conseguia me policiar, eu estava ali, as lágrimas escorrendo, né? Aquela emoção, e me passou um filme, porque parecia que eu lembrava de 1992, quando eu estava ali, começando a minha carreira sem saber o que ia acontecer dali para frente, né? O que iria acontecer após aquele fora de forma, né? Então foi uma emoção gigantesca. Jéssica, o tenente em casa é muito diferente do tenente na corporação? Cuidado com a resposta. Pode ser sincera. A senhora me colocou uma saia justa. Ele é meu superior 2 vezes, né? É superior como pai, superior como tenente. Então, infelizmente, né, eu não pude trabalhar com ele ainda, né? E nem formei no Cefap, eu formei em Polo, né? Então, assim, eu nunca trabalhei para ver, mas o que eu escuto, porque aonde eu vou, né, sempre tem alguém, você é filha do tenente, nossa, ele é excelente, me ajudou. Então, tudo que eu escuto, as outras pessoas vêm falar para mim sem eu perguntar, né? Então, isso é parte da pessoa, ela que quis falar, né? Então, eu sempre escuto muito elogios dele. E o que eu escuto, de uma certa forma, é a mesma coisa que ele é em casa. Sempre ajuda, sempre apoia, sempre está ali, puxa a orelha também quando é necessário. E cobra sempre fazer o correto e o bem feito, né? Então, assim, eu acredito que de uma certa forma ele é, mas comigo ele é um pouquinho mais leve porque eu sou caçula. E Jéssica, na sua rotina de trabalho, você costuma pedir conselhos operacionais ou estratégicos para o seu pai por conta da experiência dele? Com certeza, né? Eu entrei praticamente ontem, né? Meu pai tem 34 anos de polícia. Antes de eu nascer, ele já era policial, ele trabalhou muito mais na rua, em situações muito mais complicadas do que eu, né? E eu estou entrando agora na polícia com umas melhorias que nem se compara à época que meu pai entrou na polícia, né? Então, ele tem muito mais conhecimento de rua, de como se comportar, como conduzir. Então, dependendo das situações, quando eu vejo, eu pergunto, passei por situação tal, 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 e ele sempre tenta ali me ajudar para que na próxima vez eu possa fazer um trabalho melhor e fazer, né? Ali conseguir levar melhor a situação. Quando vocês se reúnem, Carlos, em família, o assunto, polícia domina a casa ou não? Às vezes, não tem como fugir. Ela chega em casa, né, quando ela vai me visitar, ela chega em casa, pai, olha uma ocorrência assim, olha para não sei o que, passou isso, o senhor não viu? E eu falo, calma. 34 anos meu na polícia, vamos falar da gente, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar um tereré, calma, respira, né? Mas não tem como, até peço desculpas a você, mas retornando à pergunta anterior, né? Eu acho que além do papel de pai, o papel de um policial mais experiente é esse, né? Porque a juventude ela vem, como você mesmo disse, né, trazendo inovações, melhorias, e a evolução é lógica, né? Isso, é importantíssimo. Mas a experiência de rua, a rua é uma universidade para o policial militar, sabe? A academia, o centro de formação, ele ensina aquilo que está ali no papel, né? Mas a rua é diferente, né? Você tem que, aquilo que você aprendeu lá, você trazer para cá, para a rua, é complicado. Você precisa muito ter um conhecimento, uma segurança para fazer aquilo, né? E é isso que eu tento passar para ela, né? Porque às vezes naquele afã de fazer as coisas rápido, eu falo, calma, devagar a gente chega lá, né? Respira, veja bem, analisa antes. Então, eu sempre busco falar isso para ela. Eu já puxei as orelhas dela muitas vezes. E como você, Carlos, lida com a preocupação natural de ser pai, sabendo exatamente o que você acabou de me falar aí, que o perigo mora nas ruas? Pois é uma preocupação que vem em dobro, né? A gente ficar preocupado com filhos, tanto a mãe quanto o pai, isso é natural. Sim. Isso
para a vida toda. Né? Toda a vida. Não tem como fugir disso. Não tem. Né? Casou, mas a preocupação continua. É uma profissão ser pai e ser mãe que a gente não tem como dar baixa. Os né? bons pais e boas mães, né, Carlos? Sim. Então, a preocupação natural de um pai, mas dobrada por conta que eu sei o que ela pode vir a enfrentar na rua, né? O quão perigoso é. Como a gente disse, a gente sai de casa, mas não tem a garantia do retorno, né? Então, a preocupação é dobrada. E, Carlos, você pegou uma época diferente da Polícia Militar. Sim. Quais são as principais diferenças que você vê, que você nota entre a sua época e agora a época que a Jéssica está vivenciando? A gente, quando entrou na polícia, quando entramos na polícia, minha turma de 92, nós éramos em 280 policiais e fomos formados para extinta tora. Nós fomos formados para aquilo. E já era uma evolução na polícia, né? Já era uma evolução. Então ali as viaturas nossas eram os Gols, 2 portas, para 3 policiais militares dentro, né? Ou a Paraty, era o Gol e a Paraty. O armamento era um revólver 38, que é conhecido, né, como canela seca, né? A gente recebia na reserva de armas, é o que eu falo para ela. A gente ia receber o serviço, né? A guarnição que estava saindo, devolvia o armamento. A gente ia lá, o cabo armeiro olhava, verificava, te dava a arma e mais 5 munições para você trabalhar 24 horas. Aí você terminava o seu plantão, você devolvia lá a arma e as 5 munições. E aí ia embora, fardado, de ônibus, sem uma arma no coldre, né? Então, assim, se a gente for falar de equipamentos, a evolução é gigantesca, não tem como. Hoje o policial, ele já sai formado com uma pistola, né? Recebe todo o equipamento, colete balístico, tudo aquilo. As viaturas extremamente confortáveis, porque precisa ser confortável para o policial, né? Para o policial militar trabalhar a sua jornada de 24 horas, na verdade, ele precisa disso também. Mas o que eu acho que mais evoluiu, e eu vejo assim que é importantíssimo, Luciene, é na área de ensino. O quanto evoluiu a Polícia Militar nisso, sabe? Até mesmo com os cursos, né? Que os policiais militares fazem de capacitação. Uma né? formação contínua, Sim, né? Eles não exatamente. esquecem o policial. Os cursos técnicos, né? Hoje os policiais militares, eles são técnicos naquilo que eles fazem. E antigamente não tinha isso. A gente não tinha como ter esses cursos, né? Cursos de ações táticas, né? E esses outros cursos todos voltados ao serviço policial militar. Então, era mais na garra mesmo, na brutalidade, vamos dizer assim. Você né? aprendia na hora, né? Na hora, E os exatamente. nossos hoje, graças a Deus, tanto na instituição de vocês como nós, eles já saem com imaginando o que pode ser lá e como agir. Você não, você tinha que chegar e agir, porque você não passou por isso. Não teve curso, não teve nenhuma informação. Mas não culpo ninguém por isso, claro, né? É uma evolução, épocas, é uma evolução normal mesmo, né? E eu acredito que daqui a 15, 20 anos a gente vai estar falando de uma coisa, né? E bem Jéssica, diferente. o que da velha escola, né, do seu pai e dos valores tradicionais, você faz questão de aplicar no seu trabalho diário? Eu acho que é questão de fardamento. Meu pai sempre foi muito impecável. Eu lembro desde pequenininho, no dia anterior ao serviço, ele engraxando o coturno, passando o fardamento. Então eu também prezo muito por isso. O cuidado, o zelo que ele tinha também pelos materiais dele, né? O armamento, a viatura também. Eu levo isso ainda para mim, eu tenho zelo com a viatura, porque por mais que a viatura não é minha, mas é o meu meio de trabalho, né? Então se eu tenho que cuidar aquilo ali, porque é o que eu uso, né? Então essa questão de cuidado ali com tanto o seu fardamento quanto os materiais ali que você precisa, isso eu levo até hoje. Vamos fazer mais uma pequena pausa. É rapidinho, não saia daí. Calendário Eleitoral 2026.
No período de 5 de julho a 4 de agosto, as pré-candidatas e os pré-candidatos só podem fazer propaganda dentro do próprio partido. Essa divulgação, chamada de propaganda intrapartidária, é utilizada para a escolha das candidatas e candidatos nas convenções partidárias. Mas atenção, a regra proíbe o uso de rádio, televisão e outdoor. De volta com Segurança em Pauta. Nosso bate-papo de hoje é sobre o Dia dos Pais. Está conosco em nosso estúdio a soldado PM Jéssica Ellen e seu pai, o Tenente PM Carlos. E como você, Carlos, avalia o crescimento e a presença das mulheres, incluindo sua filha, em funções de destaque na segurança pública atual, que antigamente não tinha tantas mulheres como nós temos hoje, né? É satisfatório, sabe, ver que cada concurso as mulheres estão vindo em maior quantidade, né, agregando a Polícia Militar, e a gente vê também a evolução dentro da própria corporação, até pelo reconhecimento intelectual, na verdade, nas questões operacionais. Eu vejo assim, hoje a gente pode falar, né, a Polícia Militar de São Paulo é uma comandante-geral. Que orgulho, né? A Polícia Militar de Minas Gerais tem uma comandante-geral à frente daquela corporação gigantesca também, né? E nós aqui também, nós temos a Coronel Neide. Isso, ela já esteve aqui conosco. Já, né? Uhum. A Coronel Neide, respondendo pelo subcomandante da Polícia Militar. Então, olha só como que a gente está bem representado. Eu falo da Coronel Neide, assim, com um sentimento de gratidão gigantesco, porque ela, como profissional, exemplar para mim. É uma pessoa que eu me espelho nas atitudes dela. Só que ela, como pessoa, não tem nem o que falar, né? Ela é uma pessoa muito querida e a gente deve, né? A gente deve muito a ela, né? Então. E eu costumo falar que o homem e a mulher, um complementa o outro. Sim. Ninguém é mais nem menos. Os dois fazem um trabalho junto maravilhoso, unindo forças. Né? Exatamente. E Jéssica, qual foi a maior lição sobre ser policial que seu pai te ensinou sem falar nenhuma palavra, só pelo exemplo? Eu pego 3 momentos que me vêm à memória. Tem a medalha de Tiradentes, né? Que é o reconhecimento pela corporação, né? A corporação reconhece os bons trabalhos, né, dele. Tem também quando meu pai foi para a reserva, estava o comandante do Cefap e o corpo musical, né, fizeram uma homenagem para ele, que isso me demonstra também o reconhecimento ali dos companheiros dele, aqueles que estão dia a dia com ele, né. E também na primeira turma do meu concurso, que ele formou, foi aqui na capital, no dia do aniversário dele também, os alunos fizeram uma roda em volta dele e puxaram uma Charlie Mike, né, uma canção militar, em homenagem a ele. Então isso me demonstra, assim, que o quão, assim, o excelente profissional que ele é pelo reconhecimento em 3 lugares, né? A corporação, quem trabalha com ele e quem ele formou, né? Os 3 fizeram ali, de uma certa forma, um reconhecimento. Então, isso mostra para mim o quão bom, excelente policial ele é. Mas eu posso fazer um adendo, se você me permite, Luciana? Sim. Eu sempre falo isso quando eu tô trabalhando com os alunos no Cefap. Eu falo assim, quantas profissões existem no mundo hoje? Vocês saberiam me responder? Não tem ideia, né? Não tem, a gente não consegue ter ideia. Beleza. Qual profissão você escolheu? Ser policial. Dentro das polícias nós temos Polícia Civil, Polícia Federal, né? Polícia Militar, Polícia do Exército, tem diversas polícias. Mas você escolheu ser policial militar. Foi opção sua, foi uma escolha sua. Então, se você está aqui hoje, é porque você quis estar aqui. Então, é isso que eu tento demonstrar. Você está ali porque você quer servir a comunidade, você quer ser policial, você quer salvar vidas, você quer dar segurança à sociedade. Então, é o que eu demonstro para ela, né? Eu nem sabia que essas pequenas atitudes faria com que ela, né, tirasse as conclusões dela para a profissão dela. Hoje foi um dia, então, de seu pai saber coisas que ele não sabia. Vamos conversar. Ô Carlos, a farda uniu ainda mais vocês dois
ou criou uma forma de companheirismo que você não imaginava? Eu acho que criou um outro lado, né, na nossa intimidade de pai e filha que a gente não tinha antes, né? E conversas que só vocês vão ter, né? Que antes eu não tinha em casa, não é verdade? Porque ela falou, né, que quando se perguntou de alguma ocorrência, alguma coisa, ela não soube, porque eu aprendi com um subtenente em Aquidauana, o subtenente Souza. Ele nem falou para mim, ele falou para um outro policial, sabe? Ele falou assim, a forma de você ser um bom esposo ou pai é você chegar na sua casa e deixar os problemas do seu serviço naquela árvore que tem na frente da sua casa. E para você ser um bom policial, é você deixar os problemas que você tem da sua casa na árvore que fica na frente do batalhão. Então, você sabendo fazer essa divisão, você vai ter sucesso em ambos casos. Jéssica, eu quero que você agora senta de frente para o seu pai, Carlos, e fale uma mensagem. O que você sente pelo seu pai nesse momento? Como o senhor disse, nós somos meio parecidos, né? Bem parecidos. E então a gente não tem muito de falar, acho que essa parte emocional, né? A gente sabe o que a gente tem um pelo outro, mas não fala. Então eu vou tentar expressar um pouquinho aqui para o senhor, se eu conseguir, né? Como eu disse, o senhor nunca contou muitas coisas, né? Não só da polícia, mas da vida ali, né? O senhor sempre tentou dar de tudo do melhor para a gente, né? Em casa, eu tenho certeza que muitas coisas o senhor não passou, as dificuldades que a gente teve, eu sei que deve ter sido muitas, né? Hoje em dia eu tenho uma família, então eu sei como é difícil, né? Criar filhos, a vida em si é complicada, e aquela época era bem pior. Então, eu imagino, assim, que não deve ter sido fácil, e o senhor conseguiu passar esses momentos, assim, sem transparecer muito para que a gente pudesse crescer bem. O senhor nunca deixou faltar nada para nós, né? E o senhor sempre foi um excelente exemplo, né? O senhor sempre, tanto na polícia como em casa, o senhor foi uma pessoa sempre íntegra, né? Correta, sempre ensinou a gente a fazer o melhor, a buscar o melhor. E eu acho que não tem palavras ou algum presente que eu possa dar para o senhor que transmita tudo isso que eu sinto. O senhor foi, eu acho que assim, se qualquer homem que existisse nessa terra, eu acho que Deus me escolheu o melhor para ser o meu pai, que é o senhor. O senhor foi o melhor pai para mim, e eu acho que qualquer outro homem, se fosse meu pai, não seria um pai tão exemplar como o senhor foi. E eu amo o senhor de coração. Olha... E Carlos, você como pai dessa menina maravilhosa e aqui representando todos os pais da segurança pública, o que você tem a falar para sua filha nesse momento? Que você acabou de me dar o melhor presente que um pai poderia receber. Só o fato de saber que você reconhece isso, para mim, eu vejo que eu cumpri o meu papel. Eu não sei se eu fui um bom pai, mas eu procurei ser. Eu dei o meu melhor. Dentro daquilo que eu podia oportunizar para você e a sua irmã, pode ter certeza que eu fiz e faria tudo de novo. Se eu precisasse dar a minha vida por vocês, eu daria. Você sabe disso. Sim. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o presente de Deus é você e sua irmã. Pode ter certeza disso. Para encerrar, eu quero que você, Carlos, como pai, representando todos os pais da nossa segurança pública e todos os pais do nosso Mato Grosso do Sul, deixe uma mensagem para todos os pais que estão assistindo você nesse momento, nessa câmera. Depois de Depois dessa emoção do momento, é falar que não existe uma profissão melhor no mundo do que ser pai. Ser pai é algo assim que Deus escolheu aquela pessoa, né, e colocou ela para você gerir para o resto da vida, para você educar, né, você sustentar, você ver crescer e ver se tornar uma pessoa maravilhosa, né? Então, eu deixo aqui os meus parabéns, né, a todos os pais, que não é fácil, não é fácil ser pai, mas é
honroso demais. Pode ter certeza disso. Bom, nós chegamos ao fim e eu quero falar para vocês com o maior orgulho, tá? Que esse aqui é o meu cunhado e essa aqui é minha sobrinha. E Carlos, parabéns, porque eu sei que você é um pai maravilhoso. Muito obrigado. E Jéssica, tia, tenho um orgulho muito grande de você. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui abrilhantando o programa Segurança em Pauta nesse Dia dos Pais. E parabéns a todos os papais do Mato Grosso do Sul. Chegamos ao fim de mais um Segurança em Pauta. E lembre que a segurança pública se faz com estratégia e participação de todos. E anota aí, o Segurança em Pauta vai ao ar toda semana na TV Assembleia, canal 7.2 em sua TV digital e no canal 9 da NET. E você ainda pode nos assistir de qualquer lugar, acessando o nosso canal no YouTube.